Olá, pessoal, que a graça de Deus esteja com todos, porque estando nós sob a graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, teremos paz conosco e estaremos em paz com todos, não importam as circunstâncias. Não que nós aceitemos tudo o que o mundo oferece, não. É porque quem está sob a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo vive bem em quaisquer lugares, em qualquer lugar, enfrenta qualquer situação, porque está em Cristo. É nova criatura. Como o apóstolo Paulo, que também era chamado de Saulo, não vou dizer que ele passou a ser Paulo após ter recebido o chamado de Jesus Cristo. Não vou dizer isso porque isso não está na Bíblia, certo? E nós temos que pregar o que está na Bíblia. O que a gente sabe é que o apóstolo Paulo nasceu Saulo, tá? Ao nascer, seus pais lhe deram o nome de Saulo, que é um nome judaico, certo? Ele era judeu, o apóstolo Paulo era judeu da região de Tarsis, que pertencia a Jerusalém na época. Era na região da Turquia, na Cilícia, que era considerada a capital da Turquia. E ele nasceu ali com o nome de Saulo, que tem até uma significação muito bonita, o desejado, sabe? Se não me engano, parece que é isso. Se alguém quiser pesquisar, é bom. Eu já pesquisei uma certa vez e tem uma significação muito linda, a significação do nome Saulo. Mas ele era Saulo no hebraico, certo? Como judeu, porque ele era judeu de Tarsis, certo? Que é uma região pertencente a Jerusalém, certo? Mas por volta dos 20 e pouco anos de idade, não sei se foi 25, não me lembro bem, mas eu já li sobre isso. Ele adquiriu uma outra nacionalidade, porque os seus pais eram também descendentes de romanos, judeus e romanos, e aí ele ficou com duas nacionalidades. Na judaica, Saulo, e Paulo na romana, porque Paulo vem do latim, certo? Vem do latim. E o italiano vem do latim. Nós sabemos disso. E hoje é comum, não era só antigamente. Muitos homens da Bíblia mudaram de nome, certo? Como o nome de Abraão, que era Abraão, se não me engano. Sara, que era Saraí, e outros mais. Mas não podemos sairmos por aí dizendo que Paulo passou a ser Paulo depois do chamado, porque o próprio Jesus, quando falou com Saulo no caminho de Damasco, eu acho que eu já coloquei isso em algum dos vídeos gravados por mim. Quando ele chamou, ele não disse Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele disse Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo que é o mesmo Paulo, era conterrâneo, era da mesma nacionalidade de Jesus, era judeu, foi circuncidado e tudo. Mas era comum pessoas que tinham muitas posses terem duas nacionalidades naquela época, como Abraão. Nós sabemos que pessoas de posses são pessoas que têm muitos bens, certo? Pessoas bem posicionadas na vida, no lado financeiro, no lado social, e ele era bem posicionado. Paulo estudou na melhor escola na época, se formou em doutor da lei, certo? Aos pés de Gamaliel, como diz a Bíblia.
E Paulo, né, que é o mesmo Saulo, ele nasceu, dizem os estudiosos que ele nasceu, não é a Bíblia que está falando isso, certo? Os estudiosos falam que Saulo, que é o mesmo Paulo, nasceu no ano 10 depois de Cristo. Então, Paulo deveria ser mais velho que Jesus, apenas 10 anos. Quando Jesus estava no seu último ano de ministério, com 33 anos, Paulo tinha 23, certo? E pelo que a gente vê aqui, o chamado de Paulo foi tão assim divino, porque ele era um homem corajoso. Nós vemos que os discípulos, eles só desenvolveram mais depois de Paulo, certo? Ele era corajoso, tinha Lucas também, que tinha muito estudo, eram pessoas que tinham coragem, certo? Não desfazendo dos outros discípulos, porque nós sabemos que tinha Pedro, muito corajoso também, Barnabé, Pedro, João, vários, todos eles eram muito corajosos, certo? Mas nós não podemos comparar o apóstolo Paulo com qualquer pessoa que se converte hoje. É óbvio que para Deus não existe pecadinho e nem pecadão, certo? Mas Paulo era um homem estudado, tudo o que ele fazia, gente, era dentro das leis judaicas. Paulo era defensor da lei judaica. Ele era judeu, descendente da tribo de Benjamim. Não sei se está na Bíblia. Isso é segundo os estudiosos. Estudos que eu realizei em minhas pesquisas. Paulo era da tribo de Benjamim. E os seus pais eram de muita condição. Tanto que nós vamos ver na frente por que Paulo disse algo que a gente repete o tempo todo aos Filipenses. Vamos começar com a leitura. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses 4, a partir do verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que os nomes engraçados, não é? Que sintam o mesmo no Senhor. O 3 diz: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, que é o nome de outra pessoa também. Já foram citados 3 nomes de pessoas aí. Clemente, e com seus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Foram pessoas que recentemente aceitaram Jesus através das pregações de Paulo e de outros discípulos, de outros apóstolos, certo? Eram gentios, mas depois se converteram, por certo, como esses aí, certo? Por isso que fala que os nomes estão no livro da vida, certo? E ele aqui está reanimando o povo dessa região, os filipenses, de Filipe, tá? Era uma região onde moravam os filipenses. Ele estava reanimando esse povo, que o importante era os seus nomes estarem escritos no livro da vida, que não importavam as aflições, as perseguições, as necessidades, né? Porque Deus é tudo de bom que nós precisamos. Ele queria dizer mais ou menos isso, que o importante é o nosso nome estar escrito no livro da vida. O versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quer dizer, ele sempre estava ali, certo? Ele sempre estava ali com as suas cartas,
para as pessoas que ele evangelizava, para as regiões onde ele evangelizou pessoas, escrevendo cartas e reanimando essas pessoas para que elas não viessem a sair da fé, deixar a fé em Deus por intermédio de Jesus Cristo. O 5 diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. O 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Ele estava ali sempre reanimando o povo através das suas epístolas, das suas cartas, certo? Para não ficar inquieto, não ficar preocupado. Muitas vezes a gente preocupa com o dia de amanhã, como é que vai ser, como é que vai ficar, como é que eu vou sobreviver, certo? Então nós devemos estarmos firmes em Deus por intermédio de Jesus Cristo e entregar todos os nossos problemas a Ele. Nós não podemos vivermos de braços cruzados. Precisamos trabalhar, sim. Precisamos orar, sim. Precisamos buscarmos a presença de Deus, sim. Precisamos sermos bons uns com os outros, sim, porque assim foi Jesus e Ele quer que nós sejamos imitadores dEle. E o apóstolo Paulo também nos aconselha a sermos imitadores dele como ele foi de Cristo. O 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem tem a paz, por isso que eu digo, quem tem a paz de Deus por intermédio de Jesus Cristo, enfrenta qualquer situação. Muitas vezes você vê uma pessoa com tantos problemas que você diz assim: eu não suportaria. Mas quem sustenta uma pessoa dessas é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a fé que essa pessoa tem em Deus. É Deus morando no coração dessa pessoa que faz com que ela enfrente todos os problemas com alegria, sorrindo e cantando o hino da vitória, certa de que lá na frente ela vai estar bem, porque é assim que tem que viver o servo de Deus. Sabe por quê? O apóstolo Paulo disse um dia também que não sabia, que ele vivia tão bem, que não sabia se o que era melhor, se era o viver ou o morrer em Cristo, certo? Porque ele tinha a certeza da vida eterna. E se Deus preparou esse mundo tão maravilhoso para nós, quando eu falo mundo maravilhoso, eu não estou falando do outro mundo, porque há dois mundos. E o mundo que eu estou falando é o mundo físico que Deus preparou para nós, um mundo geográfico, com ar, água, sol, estrelas, lua, pássaros, todas as espécies de animais, flores de todo tipo, tantas belezas no mundo. Deus preparou tudo isso para nós. Imaginemos-nos nós como são as moradas celestiais. Devem ser lindas demais, porque o bom gosto de Deus para preparar a casa para nos receber, tudo lindo, tudo maravilhoso, certo? O 8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há louvor, nisso pensai. Olha, pensai. Tudo de bom, Deus é tudo de bom. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é, de tal forma que não deseja o mal ao seu maior inimigo. Não deseja o mal ao seu maior inimigo. Quem está em Cristo, nova criatura é. E precisa de orar por todos, até pelos seus inimigos. E não dizer bem feito, porque aconteceu isso com fulano, com Beltrano. Foi agir assim, aconteceu isso. Ora, como é que uma pessoa que se diz servo ou serva de Deus tem a coragem de se comportar dessa maneira? Servos e servas de Deus
precisam orar por todos. Não importa quem faz parte desses todos, tá? Porque Deus manda a gente orar até pelos nossos inimigos. Imagine pelos irmãos. Imagine por quem já sentou na mesa com a gente, comendo com a gente, tá? A gente precisa orar por todo mundo, pelas autoridades, pelos governos, por todo mundo a gente precisa orar. A gente não pode desejar o mal para ninguém, ninguém. Como é que uma pessoa que se diz serva de Deus, não é? Ou servo de Deus, um homem ou uma mulher, diz bem feito com alguém, precisa se converter, não é mesmo? Então, porque, que é justo, a justiça é de Deus, o amor é de Deus, a boa fama vem de Deus, a boa virtude, ou a virtude, porque o que é virtude? Virtude é coisa boa, provém de Deus, não é? Se há algum louvor, tudo é para Deus, tudo provém de Deus. O 9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus que é de paz será convosco. Porque o apóstolo Paulo, a transformação na vida dele foi muito grande. Quer dizer, não de Saulo para Paulo, porque ele continuou sendo o mesmo Saulo, só que as pessoas passaram a conhecer ele mais como Paulo. Tanto que ele mesmo sendo Paulo, ele chegou numa região dele lá, e ele disse: o que é? Eu sou Saulo, seus conterrâneos de vocês. Mais ou menos assim. Então por quê? Porque ele tinha duas nacionalidades. E até hoje, gente, hoje já pode. Por exemplo, se uma pessoa é descendente de judeu, ou de português, ou de americano, que tem uma raiz assim, que lembre, né, que seja um bisneto, uma bisneta, tataraneta, certo? Pode requerer a sua nacionalidade, uma segunda nacionalidade, certo? Hoje pode. Então, antigamente, na época de Paulo, isso já existia. Na época de Abraão, isso já existia. Na época de Abraão e Sara. E de outros mais da Bíblia, certo? Então, como eu já falei, se Saulo fosse um nome que não fosse aceito por Deus, quando Jesus chamou Saulo no caminho de Damasco, gente, eu não tenho nada contra Paulo, tá? Mas eu estou falando porque tem muita gente que diz: mudou até de nome. Nada a ver, gente. Ele tinha duas nacionalidades. Uma judaica e a outra romana, certo? Na judaica era Saulo, na romana era Paulo, certo? E foi coincidência, sabe, de acontecer isso justamente na época próxima ao chamado dele. Foi coincidência, tá? Na Bíblia não está escrito que até deixar de ser Saulo, ele deixou. Não, Saulo tem uma boa significação judaica. Se você for lá para o dicionário, você vai ver que o nome Saulo tem uma significação muito bonita, tá? E Jesus chamou Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele teria chamado Paulo, não era mesmo? Então, a gente precisa ler, precisa conhecer para poder falar. Eu não estou falando que eu nunca tenha falado algo que não condiz com as Sagradas Escrituras, porque a gente pode falar e depois é que a gente vai descobrir que aquilo que a gente falou não é aquilo, certo? Mas é bom a gente ter conhecimento. Então, aqui diz assim: Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos, as saudações finais. O versículo 10 já diz: ora,
Muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Quer dizer, ele fica feliz, ele diz aqui aos filipenses que ele fica feliz por eles se lembrarem dele, certo? Que ele fica muito feliz, que estava escrevendo a eles em consideração, tanto para incentivá-los a continuarem no cristianismo, na doutrina de Cristo, e também para agradecê-los por considerarem ele. O 11 diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Certo? Ele está falando aqui que não importa ele ser elogiado, ele ser querido, que o que ele tem de mais precioso é Jesus, é Deus. Foi a sua conversão em Jesus, por intermédio de Jesus Cristo. O 12 diz: sei estar, era aqui que eu queria chegar, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Olha, muitas pessoas falam: posso tudo naquele que me fortalece. Aí já pensa logo numa mansão, com tudo dentro, com empregado, já pensa em avião, já pensa num carrão, sabe? Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que ele pode, ele teve tudo de bom na sua família, no seu doutorado, os melhores assentos, as melhores moradias, as melhores recepções. Só que quando ele recebeu o chamado de Cristo para servir a Deus por intermédio de Jesus Cristo, ele passou a sentir muitas necessidades, muitas dificuldades, mas para ele o que importava era viver em Cristo. Isso era que importava. Ele dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Certo? O fortalecimento é mais para você sobreviver durante as suas necessidades, durante o seu sofrimento. Ele que tinha sua cama aconchegante lá no seu lar, quando ele era doutor da lei, era bem recepcionado onde chegava, isso tudo mudou. Ele passou a sofrer perseguições, ele passou a sofrer fome, até fome, né? Eu digo fome, assim, sabe? Deus supria os seus filhos, as necessidades, mas em vista do que ele vivia na época que ele era doutor da lei, mudou muito. Mudou muito, gente. Mudou muito. Ele passou a ser uma pessoa simples, uma pessoa de Deus, mas uma pessoa comum. Aquele tipo de pessoa que está bem dormindo num colchão da melhor qualidade, ou dormindo no chão, apenas colocando algo ali, um paninho, qualquer coisa, e se cobrindo, fazendo uma fogueira para esquentar, como certa vez ele fez uma fogueira para esquentar e se esquentar do frio, e uma víbora atacou ele, mas ele não foi atingido, certo? Ele não morreu por causa da víbora. Então a gente tem que ter entendimento, aqui de acordo com o contexto, a gente percebe que o saber viver na falta ou na bonança, ele está falando aqui já de acordo com as necessidades, falando aos filipenses, que Deus seria com eles tanto na falta quanto na bonança. E é verdade, a gente vê pessoas felizes morando numa cabaninha debaixo de uma árvore,
E muitas vezes a gente vê pessoas depressivas, com problemas, morando numa mansão. Porque quem nos sustenta é Deus. Aquele que tem Deus tem tudo e sobrevive a tudo, certo? Porque tudo na vida dele só vai acontecer no tempo de Deus, porque nós somos plantações de Deus. Ele planta e ele arranca quando ele quiser, certo? Então o 13 diz assim, ó, pois todas as coisas naquele que me fortalece. Estão vendo? O 14, todavia, fizestes bem em tomar parte em minha aflição. Perceberam? Quem está na bonança vai estar aflito com alguma coisa? Não. Não. Então, quando ele fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é no momento de aflição. São nos momentos de aflições, certo? Não é como muitas pessoas acham, que eu quero aquele carrão e Deus vai me dar porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso, tá? Dentro o contexto aqui não quer dizer isso não, tá? Paulo, ele tinha tudo quando ele era doutor da lei, né? Paulo, Saulo, que são a mesma pessoa. O 15 diz, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito de dar e a receber, senão vós somente. Viu, gente? Que ele também passava por luta. Muitos lugares onde ele chegava, ele não era bem recebido. Quando ele era doutor da lei, ele era bem recebido em todos os lugares, certo? Então isso acontece conosco também, certo? Só que o apóstolo Paulo, ele foi perseguidor dos cristãos. Ele foi perseguidor de Cristo. Talvez o espinho que ele tinha na carne era esse, que não é o que eu tenho nem você. E muitas vezes nós somos perseguidos, nós não somos aceitos, certo? Pela maneira como nos tratam. Tinha uma boa razão para o povo não querer saber dele, principalmente os judeus. Porque lá ele judiava de muita gente quando ele era doutor da lei, zeloso pelas leis judaicas. E depois ele passou a ser zeloso pela lei de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Houve uma mudança muito grande, certo? Só que ele não era qualquer pessoa, não. Ele não era bandido, sabe? Ele não era uma pessoa transgressora da lei, não. Pelo contrário, ele era zeloso pela lei da sua região, certo? Ele fazia tudo em conformidade com a lei. Inclusive, depois ele passou a ser perseguido porque ele não estava fazendo em conformidade com a lei. Ele estava fazendo em conformidade com a vontade de Deus, certo? Pode comparar apóstolo Paulo como qualquer ladrão que se converteu. É certo se converter? Como qualquer assassino? Não, não pode. O 16 diz assim, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Ele estava agradecendo aos filipenses que zelavam ele, tá? Nós devemos zelar uns aos outros. Na frente vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O 17, não que procure dádivas. Tá vendo, gente? Quando a gente percebe certas coisas, não é porque a gente está procurando dádivas ou querendo ser o centro das atenções, não. Tá? A gente tem... Quem não tem respeito por si, não tem respeito por ninguém. Certo? O próprio Jesus disse um dia aos discípulos que quando eles chegassem numa região que eles não fossem bem recebidos, saíssem e batessem as alparcas para não levarem dali nem o pó da terra daquele lugar. Certo, gente? Então nós não devemos deixar que as pessoas nos rebaixem se nós não estamos fazendo nada de errado. Por que não deixarmos que pessoas nos humilhem, que pessoas nos excluem? Não é legal isso. Por que estar num lugar onde pessoas
lhe excluem. Não há razão para isso, a não ser que você seja obrigado a fazer isso pelo pão de cada dia. No seu trabalho, por exemplo, certo? Às vezes você sugere pelo pão de cada dia, mas você está ali contribuindo, certo? Você está contribuindo, vamos falar na frente. Você está contribuindo com a sua oferta de, não digo de louvor, porque de louvor você pode louvar a Deus em qualquer lugar. Ele falou para a samaritana. A sua oferta mesmo financeira, você está contribuindo e pessoas excluindo, sabe-se lá o que falam em reuniões e reuniões, você não sabe o que fala. Quando chega assim de olhar, com aquele olhar de desprezo, imaginemos-nos nós não podemos julgar, mas Deus é todas as coisas, tá? E não deixa a gente confundido também. O 18 diz, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi olha outro nome difícil, ó, Epafrodito, é outro nome aí, muito complicado, o que da vossa parte me foi enviado. Quer dizer, os filipenses enviaram para Paulo alguma oferta boa que ele precisava para comer, gente, se vestir, morar, certo? Como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Por isso que eu digo, não sou contra a contribuição, onde se reúnem para anunciarem a palavra de Deus, louvor, adoração, não sou contra. Eu sou contra a acepção, fazer acepção, ter preferências, tá? Deus não é disso não. Fizeram com Paulo, tá? Só que Paulo era perseguidor do evangelho na época, que ele era doutor da lei. Mas ele aqui, ele aconselha aos filipenses não fazerem com ninguém, tratar bem a todos. Olha, quer ver? O meu Deus, o versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso que nós devemos confiar em Deus, porque Ele supre as nossas necessidades. O 20 diz, ora, o nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. É a Deus que nós devemos dar glória, não é ao homem. Por isso que eu não sou a favor. Se a gente faz um altar para adorar a Deus, por que ficar exaltando pessoas nesse altar? Nem falando o nome do adversário de Deus. É um lugar para adorar e exaltar o nome de Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o 21, está terminando. Saudai a todos, olha o conselho de Paulo para os filipenses no 21. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Todos. Não apenas os da minha preferência, não. Salvai a todos os santos em Cristo Jesus. Você sabe quais são os irmãos em Cristo Jesus? Você sabe realmente quem é convertido? Às vezes você vê pessoas que não perdem uma reunião desejando mal a uma outra pessoa e você percebe que ela não é convertida, que ela precisa das suas orações para que o coração dela venha a se converter de verdade, porque Deus manda a gente orar pelos nossos inimigos. Imagine por quem sentou na mesa conosco, comendo, tá? Então, os irmãos que estão comigo vos saúdam, dê a paz a todos, tá? O 22 diz, todos os santos vos saúdam, mas principalmente, aqui tem uma coisinha muito séria, tá? Que não é acepção de pessoas, não. Mas principalmente os que são da casa de César. Todos nós sabemos que César foi muito poderoso naquela região. E César tinha muitos empregados, escravos. Até os escravos, ó. Aí diz assim, ó, ele quis dizer o seguinte, que principalmente os que são da casa de César, não porque eles são especiais,
mais que os outros, mas é porque eles contribuíam com a vida financeira dos filipenses e de todas as pessoas. Eles contribuíam com a vida financeira, certo? Agora você está dando a sua contribuição, a sua oferta com muito amor e pessoas jogando os pés. É correto isso? Fazendo acepção de pessoas, você sabe dos seus feitos. Você não fez nada para a pessoa estar lhe tratando com indiferença com relação às outras pessoas. Olha aqui, ó. O apóstolo Paulo aconselha aos filipenses a saudar a todos, e principalmente os da casa de César, do rei César. Porque isso, segundo os estudiosos, não está aqui na Bíblia, mas segundo os estudiosos, porque os da casa de César, desde o pequeno até o grande, contribuíam. Desde o pequeno, os escravos, até aos reis, os príncipes, contribuíam com a vida financeira, as ofertas. Inclusive tem gente que acha que você é obrigado. Deus não obriga ninguém a nada. Inclusive Jesus veio para nos libertar de tudo, nos tornar livres. É muito bom a gente ser grato às pessoas que nos estendem a mão. Porque na época do Velho Testamento era obrigatoriedade. Mas hoje não. Hoje é pela graça. Eu lhe abençoo pela graça, Deus me abençoou pela graça. Eu não sou obrigada a fazer nada, a doar nada. Mas é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Bem-aventurado os que doam de coração, dão com uma mão que a outra não veja. Se eu faço parte disso, eu vou ser abençoada por Deus, certo? Mas quem recebe, saiba ser grato, saiba ser grata. Não é porque a pessoa é obrigada a contribuir, não. É pela graça. É pela graça que nos foi concedida. É para ajudar. Essa graça nós já recebemos de Deus, certo? Agora, a ajuda financeira, a gente doa para quem a gente achar que necessita. E quem joga os pés na gente não necessita da nossa ajuda financeira. Pense nisso. Você que está me ouvindo, tá? Pense nisso. Não seja judiado por ninguém, nem judiada por ninguém, ajudando não, tá? Há várias pessoas precisando, há várias pessoas necessitadas de ajuda, certo? O 23 diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos, e eu vos digo agora também, como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses no final dessa carta, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos que ouviram aí esta mensagem. E fiquem aí com o meu abraço fraterno da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém e amém. Bye, bye.